Bom dia, nono ano. Pessoal, vamos entrar na nossa unidade 4, os elementos da construção cênica. Só que essa aula, ela vai ser diferente porque ela vai ser um trabalho. Durante todo esse ano, principalmente nesse último bimestre agora, no 4, nós falamos sobre a construção cênica, sobre como o nosso corpo faz parte da nossa construção e como ele se desenvolve, e através dele nós nos comunicamos, e falamos sobre a arte que utiliza o corpo, falamos sobre a pintura, falamos sobre o teatro, o cinema, a dança. E dentro desse estudo que nós fizemos durante esse bimestre, a gente vai falar sobre os elementos da construção cênica, que são texto. Nós vamos ter o texto dramático, que são os textos elaborados para apresentação completa. É aquele texto em que você vai ter toda uma estrutura de fala, você vai ter as características do cenário. É como se fosse um script. O texto dramático vai ser um script, a qual vai dizer que o cenário tem que estar escuro ou claro, e vai ter as falas dos personagens, como o personagem vai ter que falar, vai estar em negrito ali, com raiva. Já o texto teatral é quando eu pego qualquer texto e transformo ele num texto dramático. É quando eu pego uma poesia do Vinícius de Moraes e transformo ele numa apresentação dramática, no monólogo, no diálogo. Então, assim, esses são os tipos de texto que nós temos. E dentro do dramático, aí a gente vai ter os vários gêneros, a comédia, vamos ter o romance, nós vamos ter o de drama, o próprio drama, de terror, e assim. E normalmente o texto dramático, ele é aquele que é dividido em atos. No primeiro ato, é o início, você dá um resumo, mais ou menos, do que vai acontecer. No segundo ato, ou no terceiro, mais ou menos, você vai começar o conflito, quando surge um problema, alguma coisa que tem que ser resolvida. E no terceiro, ou no quarto, ou no último ato, você tem um desfecho daquela situação que foi criada dentro do peça do teatro. Outros elementos do teatro, nós vamos ter a atuação, que são os atores, que é nada mais do que a própria representação de determinados personagens. É a parte dos atores, dos dançarinos, é a parte dos cantores, é a pessoa que vai incorporar aquele personagem e vai fazer a apresentação para o público. O diretor é aquele que é responsável por tudo, é aquele que tem que ver se o texto tá bom, é aquele que vai verificar o cenário, é aquele que vai verificar os atores, é aquele que vai direcionar e vai comandar tudo que está acontecendo dentro daquele teatro. O figurino são as roupas, e é um dos elementos tão importante e essencial dentro do teatro, porque ele vai especificar o que está acontecendo, ele vai revelar a personalidade de determinados personagens, ele vai ser uma característica daquele personagem, e ele vai te dar uma maneira de você interpretar, até mesmo conseguir compreender aquele personagem. A gente vai ter a sonoplastia, que são os sons que está dentro da peça. Aí você vai ter a música, você vai ter o som de suspense, você vai ter, de repente, um som um pouco mais alegre, determinada cena. Ele vai ajudar um pouco na compreensão da peça. Ele vai fazer você identificar, muitas vezes, se naquele momento ali é um momento de suspense, além da atuação do ator, além do próprio figurino, o som, ele vai criar todo um ambiente, seja ele de suspense, seja ele feliz. Então, assim, ele vai fazer com que você sinta aquelas sensações do ambiente, criando todo um cenário. E aí, a própria iluminação, que é que vai valorizar a atuação do ator. No seguinte, assim, se aquela é uma cena com o ator, ele tem que estar em destaque, então você vai fazer um jogo de luz para ele ali, para que ele venha se destacar. Assim, falta também o cenário, que é onde a cena vai passar onde? É dentro de um quarto, é uma sala. Pessoal, por que eu estou explicando isso para vocês, além de estar na apostila tudo explicadinho na quarta unidade? Porque eu vou passar um trabalho para vocês me entregarem até a próxima semana. Vocês irão montar uma peça teatral. Vocês são diretores e agora vocês vão ter que construir uma peça. Essa peça ela vai ter que ter o texto
ela vai ter que ter um texto dramático ou teatral. Aí vocês podem pegar ou podem escrever uma cena teatral, ou podem pegar uma poesia, mas se for pegar uma poesia ou alguma música para interpretar, ele vai ter que seguir tudo isso aqui. Os atores, que tipo de ator você quer que tenha na sua peça, que tipo de ator que vai estar trabalhando, quem são os atores, vocês podem colocar o nome de atores famosos e tudo mais. Que tipo de figurino? Qual figurino que você quer usar nessa peça? O figurino ele vai ser mais clássico, vai ser despojado. E que tipo de iluminação, quais as músicas serão usadas para cada ato? E aí eu vou querer uma peça teatral com 3 atos no mínimo. Primeiro ato, o que vai acontecer no segundo e no terceiro? Mesmo que seja uma música que vocês queiram transformar num texto teatral, vai ter que dividir elas em atos. Quais são as músicas que vão ter que estar usando? Que tipo de iluminação terá? Vai ser uma iluminação mais clara? Vai ser uma iluminação mais escura? Você vai usar que tipo de show de luz? Esse é o trabalho para ser entregue até a próxima semana. Então, assim, dúvidas é só perguntar para mim. Pode mandar mensagem que eu explico para vocês. Beijos, pessoal. Até a próxima aula.